Olá, gente que se liga com a gente aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET, Vivendo Joinville. Estamos começando o nosso Happy Hour. Isso mesmo, o nosso programa de bate-papo, o nosso programa de entrevista, de descontração. Afinal de contas, Happy Hour é isso mesmo. Agora com alguns ajustes, né? Programa agora com a duração de 1 hora, programa semanal, e mais as suas reapresentações especiais aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET. Eu sou o Vander Luiz e junto comigo tem Henrique Tobal aqui nas imagens, né? A produção, da galera da produção aqui da TV Babitonga, a nossa Bárbara, esse é o nome, né? Bárbara Streisand, poderia ser. Não é verdade, Marli? O nome da Bárbara Streisand é Bárbara Streisand, é isso? É Bárbara. Bárbara. Yeah. Então a nossa editora é Bárbara também. É um grande nome. É um grande nome, né? Nome. Estou aqui ao lado dessa pessoa maravilhosa, simpática, queridíssima, conhecidíssima. Ela é parceira, é amiga, é fantástica. Eu tenho uma satisfação imensa de conhecer há muito tempo. E a gente resolveu hoje vir bater um papo com a Marli aqui da Discolândia, para a gente saber como tudo começou e saber um pouco também da Marli, do Alexandre, da galera que trabalha aqui, do que eles procuram, os títulos, como já foi, como é que é, quando era a época do vinil, essa transformação do vinil do cassete para depois para o MD, do MD... Bah, deixa que a Marli vai contar tudo isso. Marli, primeiramente, seja bem-vinda ao Happy Hour, sem nada para beber. Sem nada, nem água. Nem água agora, né? Obrigada, Wander. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Marli, vamos lá, Marli. Estamos aqui, Rua 15 de Novembro, número 410. É isso? É isso. É isso? 410. Quanto tempo já? 41 anos aqui, 40 anos e meio e 3 anos e meio na Rua do Príncipe no começo. No começo. Isso foi lá em 1970, 71 por aí? 69. 69 não é da minha época. Nem... Você não tinha nem nascido. Não, eu já estava na área. Eu já estava na área, Marli. Mas quem tocava era o Alexandre desde o início? Quem tocava era Alexandre. E Alexandre já era de uma descendência de pessoas de música, né? Já que o pai dele foi o pai e a mãe foram fundadores da Elvo. Elvo Som Center. Elvo Som Center. Muito bem. Depois desmembrou-se, ficou com o irmão e o Alexandre criou a Discolândia. Muito bem, eu lembro da Elvo Som Center bem no início, aqui da Rua 15 de Novembro, aqui pertinho, inclusive. Doutor João Colim, verdade. Isso, doutor João Colim. Que era do saudoso senhor Valdemar, é isso? Seu Valdemar e dona Lausimar. É verdade, lembro da Elvo Som Center. Então, aí depois veio para cá, na Rua 15 de Novembro, há muito tempo, eu não me lembro da Discolândia em outro lugar, por isso que eu disse, né? Dessa época eu já peguei a época já diferente. Mas me diz uma coisa, e aí depois você entrou em que ano? Eu entrei, Wander, em setembro de 78. 78. Foi. Saí da Sharp do Brasil e vim para cá. Ali naquela época de Olivia Newton-John, John Travolta, Cool and Gang, Celebration e os embalos de sábado à noite, você pegou isso? Peguei inteiro, porque era dezembro de 78. Bem na febre, né? Bem na febre. Saiu 2 discos duplos na época, que era o Greasy, onde era John Travolta com a Olivia, e saiu o Saturday Night Fevers, que era Bee Gees no Night Fever mesmo. Olha, já passava a novela Dancidez? Sim, a Dance Days começou justamente em novembro daquele ano. 78 era a Dance Days. Nossa, gente, eu lembro pouquíssimo dessa época, né? Meu negócio é mais anos 80, mas 1978, a Dance Music era uma febre, né? Dance Music era uma febre. O Disco Music. Disco Music, é verdade. Eram as meias... Soquete? Meias soquetes. Tamancos. Você chegou a usar também? E shortzinho. Não deu, né, Wander? Não deu? Peguei, não. Não? Eu já estava com 28, 27 anos. Você é muito jovem, hein? Mas era casada, Wander. Mas aí não tinha condições de usar? Tinha, mas não dava. Não podia. Vontade você tinha? Ficou na vontade. Ficou na vontade. Pô, bom lembrar. Meu, em 78, quando você chegou então na Discolândia, ela já estava com 8 para 9 anos, é isso? Sim, a Discolândia já estava um pouquinho mais anciã já. Já, né? Já. Já era adolescente, pré-adolescente. Já, eu entrei em 78, ela foi fundada em 69. 9 anos. 9 anos. Muito bem, Marli, é importante a gente até esclarecer, porque as pessoas que moram em Joinville, eu não conheço pessoas que não conheçam a Discolândia, principalmente aquelas que têm de 16, 17 anos para cima, 18 anos, até porque você acaba vindo de encontro ao sucesso. Aliás, a Discolândia ela tem um slogan que é o centro da música, como é que é? O centro do sucesso. O centro do sucesso. Bem lembrado. Bem lembrado. Voz da consciência, falou aqui.
Marli, de 78 para cá, vamos lá. Final de 78, você falou da febre da música ali. O que se vendia? Se vendia grandes títulos, você falou em Grease, e que mais? Se vendia Beatles, ainda vendia o grande catálogo, como era Beatles, Pink Floyd, Supertramp, que eram bandas, então, que estavam no auge da carreira. Mas, em contrapartida, tinha o movimento music que levou Tavares, levou o próprio Bee Gees, o John Travolta, meio Carole King das lentas, Carly Simon da lenta. Ali foi uma década de 78 a 90, foi efervescente. Efervescente, porque tanto veio o cruzamento da música dos Estados Unidos do Sul, que era o rhythm and blues, que era o jazz, que era... Ele ficou muito mais rápido e ele virou moda no mundo inteiro com os passinhos. Verdade, lembro disso. Todo mundo que ia na discoteca... Alô, Vilmar Finder do ginástica. O Vilmar é uma grande referência, porque a gente treinava sexta o tempo todo, quando tinha tempo, para sábado fazer bonito domingo lá no ginástica. Tinha treinamento, tinha ensaio? Treinamento, porque o melhor grupo era que chamava mais atenção. Aí tinha, antes do ginástico, tinha o Valdir Pouzin, que era do América. Sim, do América, é verdade. Então a gente procurava fazer bonito na pista do América. Que legal, né, gente? Eu lembro disso aí, esse movimento. O pessoal chamava, inclusive, de música importada, é isso que chamava, né? O Valdir foi um grande defensor da música, foi um homem muito culto. E ele trouxe ritmos para nós que não tinha acontecido na Europa. Inclusive, ele descobriu ritmos aqui, Wanda, que na Europa estava parado. Por exemplo, Modern Talking, ele foi pioneiro, ele trouxe como pioneirismo Sissy Cat, Modern Talking, Bad Boys Blue, Blue System, o próprio Boney M. Ele rodava muito ABBA, ele fazia muitos campeonatos de dança, ele tinha uma cabeça muito aberta. E isso, a cidade fervia com o que ele fazia. E até me chama a atenção, porque naquela época não tinha as redes sociais, não tinha internet. Hoje você acessa, baixa a música, nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouco. Então, às vezes, quando saiu um sucesso lá na Europa ou na América Central, levava-se um bom tempo para chegar aqui, se alguém não fosse buscar, né? Normalmente ele tinha amigos na Alemanha, né? Ele não ia muito para lá. Quando ele podia, ele ia. Mas ele tinha amigos na Alemanha e mandavam para ele. E ele acreditava naquilo que ouvia e que o ouvido dele dizia que era muito bom. Uhum. Então, naquilo ele acreditava e ele fazia o povo acreditar que aquilo era muito bom. E aquilo era muito bom. E era bom, né? Na época era muito bom. Hoje tem muitas pessoas que viveram aquela época e que guardam ainda materiais daquela época e fotos também. Os cantores e conjuntos mais eleitos por ele foram os que mais rodaram no mundo, mesmo depois da morte dele. O Valdir morreu cedo, morreu aos 42 anos. Mas mesmo depois da morte dele, a gente vê que ele escolheu certo, porque ele trouxe para cá, mas são artistas eternos, são artistas da história da música europeia. Ele tinha uma loja de discos também, né? Tinha. Music Shop, uma boa loja, uma loja diferente. Legal, e essa febre, eu me lembro que aí combinou com o início dos anos 80, ali, 81, 82, 83, e os ritmos foram se misturando. Foi uma época que aí eu já comecei... vou até dizer aqui, na época, além do ginástico, tinha o Floresta, aí vinha as casas noturnas. Os Sargentos, que você também, né? Sim, dancei nos Sargentos. E na Savege? Savege foi em 83? Savege foi em 83, também era uma grande casa. Tinha uma chamada na época na Rádio Cultura FM, que era 91,1 depois, hoje é Jovem Pan. Hoje é Jovem Pan. Que era uma chamada que dizia o seguinte: alô, moçada, hoje é dia de Savege. Lembra? Hoje é dia de Savege. Os mais novos são Oriana Zilvanda e Maria. Mas, meu Deus, o que eles estão falando? Calma, gente, a gente está fazendo uma retrospectiva aqui na Discolândia, né? Sobre o tempo da música. E nessa época o que se vendia era vinil e cassete. Ou tinha mais alguma coisa? Não, vinil e cassete. Vinil e cassete. Antes na década de 70 ainda tinha aquelas casseteiras que tinham as fitas, umas fitas diferentes, que depois ela fitas magnéticas que eles chamavam, que era no formato maior. Verdade, não é aquelas casseteiras que depois usamos em rádio, depois dos anos 90. Foi essa? Casseteiras usadas nas rádios nos anos 80. Eu me lembro, gente, olha só, eu me lembro que na 103
Já no início dos anos 90, mudou do cartucho para caceteira e eram umas fitas realmente de cassete que nós colocávamos e para rodar os comerciais. E tinha uns momentos que ela disparava na caceteira, então saía muito rápido, o cliente ligava para a rádio, pô, por que meu comercial saiu assim? Isso não era normal com as caceteiras de música, ou era? Era normal. Normal? A gente cansou de perder. Eu perdi muitas horas da minha vida rebobinando fita, enrolando tudo para a direita, tudo à mão, tudo para a Certo. esquerda, que a goma da própria fita fazia com que ela aderisse, que ela ficasse meio colada. Então, tu não podia gravar numa fita daquela da de naranja, que era da Scott antiga, sem antes você conversar com ela, né? Soltar ela inteirinha. Você tinha que conversar com ela. Tinha que conversar, tinha que ver um acordo. Marli, muito legal. Nós estamos aqui na Discolândia, né, o centro do sucesso, na Rua 15, número 410, conversando com a Marli, que é a esposa do Alexandre, que o cara que começou tudo lá em 1969. Né? A Marli depois veio em 1978, a gente já falou aqui sobre a febre que foi aquela época, ela só não usou meia suquete, vontade até ela teve, né? Mas não deixaram. Né? Mas dançou o passinho no ginástico, e não era só o ginástico naquela época, né, Marli? Tinha o ginásio e o Floresta, tinha o Alvorada também. Tinha Alvorada, tinha Vera Cruz. O América, que você Tinha citou. o América, tinha a Fundação 25, que era o 25 lá em cima. Ai, tinha tantos, Wander. Tinha na Rua São Paulo, um bem famoso, como é que era o nome daquele? Eu não me lembro agora, mas a gente até o final do programa vai lembrar. Vai lembrar sim. Então, bom, nós estamos com tempo ainda? Estamos com tempo, né? Estamos com tempo. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Anos 80, porque depois, vocês venderam aqui muito vinil e muito cassete e aquelas caceteiras, como você já disse. Aí veio os anos 80, né? A partir de 83, 84, começou uma revolução em termos de materiais, para você reproduzir as músicas. Como é que começou a pintar, porque aqui que eu sei que chegou depois, o som áudio digital? O som áudio digital não veio ainda em 80, ele veio em 80, ainda foi o grande movimento efervescente para mostrar a música para o mundo, Wanda. Então era assim, houve uma divisão no Brasil, a música internacional até que bombava no Brasil, bombava na parte da noite, as internacionais, na Antena 1, na Rádio Floresta Negra, e tantas outras, que eram programas específicos, que eu lembro que você fazia um deles. Durante o dia rodava RPM, Roupa Nova, Boca Livre, 14 Bis. Então o Brasil começou a se mostrar para o mundo. A Gradiente foi a grande pioneira, foi a firma inovadora a nível de equipamentos do Brasil, porque teve muito acesso à própria JVC, e a outras empresas americanas de marcas fortíssimas, que começaram a trazer engenheiros de ponta para o Brasil. E tantos engenheiros da Gradiente daqui também viajavam para fora para voltar sabendo muito mais, né? Sim. E começou -se a criar nova tecnologia. Então, em 1980, toda aquela grande tecnologia que entrou pela grande firma que era a Gradiente, Polivox, né? que a Bar ganhou a Polivox, criou uma empresa só, então toda aquela mercadoria quase era tudo importado. Certo, e o custo era um pouco alto para a época. O custo era alto, mas o poder de ganho do brasileiro era bom. Era melhor. Era bem melhor, se vendia muito mais, a mercadoria era bem mais durável, né? E era fabricado todo no Brasil. Lógico, todo no Brasil, uma forma de montagem, porque muitos componentes dali eram importados. Todos, muita coisa era JVC, que é uma empresa super nome. Então, só que concorríamos também com o mercado internacional, porque o Brasil tinha liberdade de trazer muitas empresas para trabalhar aqui no Brasil, para trabalhar com as marcas no Brasil. Era muita representatividade de outras marcas grandes, como Quasar, como várias marcas grandes. Tinha alguma marca de Santa Catarina que você lembra de momento? Tinha. Tinha a Fran, que foi uma Rio do Sul, grande, ela existe até hoje, mas a Fran foi uma inovadora a nível de que quem começou a trabalhar com som, todo mundo tinha uma caixa amplificada da Fran. Olha só. Então, era uma caixa que aguentava horas e horas e horas, um bailinho, uma festinha. Depois que foi entrando grandes equipamentos com duas caixas, mas no começo a coisa era mono mesmo e funcionava muito bem. Aquelas festinhas que você convidava os amigos de colégio, do bairro, os meninos à bebida, os meninos salgadinhos, e a festa rolava até as 3 da manhã, ou até quando o pai e a mãe iam buscar, né? Todo mundo levava cachaça batizada com gengibre.
Mas o pai e a mãe ficavam juntos. Ficavam juntos, né? Ficavam juntos, É não tinha verdade. graça nenhuma. Nem todos, né? A grande maioria. A grande maioria. Mas nós ficava. Tá certo. Ô Marli, me diz uma coisa, é verdade. Você me lembrou JVC, Gradiente, depois Polivox e as marcas brasileiras. E eu me lembro que era uma loucura muito grande. Vocês chegaram a vender esses produtos, né? Os aparelhos também, né? Sim, a nossa loja foi uma grande vendedora da Gradiente. Trabalhamos com eles muitos anos, até realmente a firma acabar no Brasil, fechar as portas, né? Com vários planos que vieram, planos cruzados, planos que saíram financeiros, acabou enfraquecendo realmente a Gradiente, que foi uma pena. No meu conceito ainda, Wandi, foi a maior e a melhor fábrica de componentes eletrônicos do Brasil, de equipamentos de som a nível de residência, né? Eles não tinham não tinham concorrência no Brasil, como fábrica no Brasil, não tinham concorrência. Que coisa impressionante, né? Você vê que como mudam as coisas a cada década, né? Nós estamos falando dos anos 80, começo dos anos 80. Nós falamos dos equipamentos, eu me lembro muito bem, quando eu comprei meu primeiro Polivox, já foi em 1987, e muita coisa de lá para cá, aconteceu, muita coisa mudou naquela época. Pode passar. 3, 2, 1, gravando. E muita coisa mudou naquela época, não é verdade? Sim, muita coisa mudou, porque daí já entra novas fábricas, já veio uma grande concorrência Taiwan. Taiwan era o primo rico da China. Então, muita coisa começou a ser fabricada em Taiwan por causa dos impostos também. Eram impostos mais baixos. Mas até então eram mercadorias bem aceitas no Brasil. Mas aí também já se começou um problema com assistência técnica, porque já não tínhamos peça sobressalente para equipamentos marca X e marca Y. Quer dizer, aquele negócio de você comprar um equipamento, mas você não garantia, porque não tinha assistência técnica, não tinha o que fazer. A gente acabou deixamos de vender várias marcas pela falta de estrutura de assistência técnica. E não tinha, na verdade. Você poderia comprar, levar e nunca ter problemas, mas poderia ter problemas. Eu continuo conversando com a Maria aqui da Discolândia, na rua 15 de novembro, número 410. No primeiro bloco já falamos sobre a febre dos anos 70, os títulos vendidos na época, as modas, as dancinhas de clubes e tudo mais. Agora a gente já chegou ali praticamente no meio dos anos 80 e Marli, e aí eu me lembro muito bem porque eu estava começando em rádio e aí era a grande febre. Na época a Discolândia era uma loucura, eu me lembro muito bem, você entrava... você ligava ou vinha pessoalmente para deixar reservado o seu disco, porque não é como hoje na internet, que você pode baixar quando sai o lançamento. Então você tinha que às vezes esperar o representante chegar e quando o representante não trazia uma certa quantidade, o clima ficava meio tenso, no bom sentido. Mas e essa febre dos anos 80, tanto nacional como internacional? A febre dos anos 80 foi uma boa febre, Wandi. Olha, eu lembro de um episódio assim que marcou, assim, vai marcar o resto da minha vida. Eu sempre vou contar isso. Eu lembro que uma vez eu descobri que ia sair RPM ao vivo. Então, Paulo Ricardo estava no auge da carreira dele, tinha lançado um LP e tinha lançado aquele acústico. Não se falava de acústico no Brasil. Não. E o Paulo Ricardo pegou a banda e investiu num LP acústico. Não saiu cassete. Sim. Saiu primeiro só o LP. E eu lembro que eu bati a régua para gravador e falei assim para o representante do RPM, que era a Sony, que hoje é Sony Music. Sony Music. Eu só vou comprar tantas peças, era muita coisa, se você me der uma prioridade de 10 dias. Se eu vender sozinha, em Santa Catarina, eu topo a compra. Era assim, Wandi, umas 350 peças de vinil. Aí ele falou, não, eu topo o jogo. Concordou de cara? Concordou. Eu falei, tem mais uma coisa, eu preciso que você não traia a confiança, porque é verbal, né? Eu vou ter que trabalhar sozinha em Santa Catarina no RPM. O RPM chegou num sábado de manhã, cedinho. Eu olhei para ele no chão, aquele monte de RPM, e falei, pá. Você tirou para você? Não tirei. Não mesmo? Olhei, pensei isso, vou ligar para uma rádio da cidade, para um locutor famoso da cidade. Se quiser, eu digo o nome. Não, fique à vontade. Liguei para a 103 estava com força total no ar. E o locutor era o J. Martins, que é uma pessoa que eu adoro. Verdade. José Avelino Martins, de Tijuca, J. Martins. J. Martins. Hoje na Rádio Cultural de Joinville. Exatamente. Aí liguei para o Jota e falei, Jota,
tem uma proposta para você. E o Jota, se fosse bom, ele topava. E se ele topava, dava certo. Aí ele disse assim, não, vamos... Pode continuar. Vamos, eu topo a proposta, sim. Disse, então eu te dou 10 vinil para você sortear durante o programa, era das 8 às 11, eu acho, no Floresta Negra, aos sábados de manhã. Ele já estava na 103 nessa época? Já estava na 103 nessa época. Aí ele lançou o RPM acústico. Todos os vinis venderam a partir das 8h30 às 11h30 da manhã, já não tinha mais vinil para vender. Quantos eram? 350. Poxa, então tu pediu 10 dias, você hoje- por 3 horas. Hoje você não vende, às vezes, 10 CDs no dia. Que coisa, né, Maria? Era uma febre. É interessante isso que você está me contando. E eu me lembro desse disco do RPM. Eu não sei se foi em 86. Eu não sei, 86, 87. Foi gravado no Olímpia, é isso? Foi gravado no Olímpia. Né? Sim, sim. Eu me lembro que tinha London, London, tinha Revoluções por Minuto, Louras Geladas. Foi lá em 43. Muitos títulos, muitas músicas. E era um sucesso. O RPM, eu me lembro que quando veio em Joinville, os ingressos se esgotaram com quase um mês de antecedência do show. A própria rádio vendia antes, quando chegava a propaganda nas rádios fortes, que a Floresta Negra era uma delas. Então, se considerava tudo vendido com um mês de antecipação. E assim era Legião Urbana, era Engenheiro do Havaí. Engenheiro do Havaí estava começando, mas tinha o Legião, que era muito forte. Tinha o Capital, que estava começando. O Titãs O Traje era muito forte, do Roger, era muito forte a banda. O título do Roger, que ficou conhecidíssimo nos anos 80, para mim foram dois. Ciúmes e Nós Vamos Invadir Sua Praia, né? Levando a farofa e a galinha. Ele era muito bom. Grande bom. Músico, grande compositor. E também os shows que tinha aqui era uma loucura. Você vendia muito ingresso aqui, né? Vendia muito ingresso. Aqui virou um ponto de ingresso, porque assim, Wander, as bandas vinham, a Joinville vinha muita banda. Não se compara com o que a gente vê hoje e que se via lá nos anos 80, na década de 80 e começo de 90. Então mudou bastante, né? Mas tinha semana que eu trabalhava direto para as bandas. Me diz uma coisa, essa era a febre dos anos 80 com as bandas nacionais. Me lembro de outros títulos também, como Plebe Hood, e você falou Engenheiros do Havaí, depois surgiu também o Nenhum de Nós, que também é uma banda gaúcha, mas já foi mais no finalzinho dos anos 80. Rádio Táxi. Rádio Táxi. Roupa Nova, então nem se fala. Nova, né? João Penca, os Miquinhos Amestrados. Verdade. Violetas de Outono. Olha, tudo coisa que eu já... Dalto era um cantor romântico na época. Fábio Júnior já vendia, né? Sim, o Dalto largou Muito Estranho, né? E Fábio Júnior largou da mesma época Pai. Então foram duas músicas trabalhadas em novela. Certo. Então, de qualquer forma, a Globo sempre mandou a moda musical para o Brasil. A Globo é uma pesquisa, até hoje continua assim. Pesquisa-se lá fora e coloca na novela, na trilha da novela, o que está rodando lá fora para acontecer aqui. Uhum. É uma forma deles representar e também divulgar muita coisa que vem, o próprio selo da Ação Livre. Mas me diz uma coisa, claro que aí o movimento era um movimento intenso, você não concorria com a internet também, a pirataria era mínima praticamente na época, né? Não existia pirataria, né? Só de cassete. Cassete já tinha? Sim, tinha uma lojinha aqui do nosso lado, que não era de Joinville. O cara botou loja aqui do lado, tem loja do amigo hoje. Era uma loja que vendia cassete pirata o dia inteiro. Se duvidar, ele chegava a comprar a original aqui e fazia cópia. Nós não se preocupamos, ele ficou ali. Aí, de repente, ele foi embora. Acho que pegaram ele mesmo, ele foi embora. Gente, eu estou aqui conversando no Happy Hour da TV Babitonga com a Marli aqui da Discolândia. Estamos contando a história da Discolândia. Falando já falamos dos anos 70, estamos falando agora dos anos 80, falamos dos títulos nacionais. Marli, me conta uma coisa, eu me lembro que era, assim, claro, fila enorme, mas vocês tinham concorrência. Quantas lojas de discos que tinha na época aqui em Joinville? Wander, era muita. Que eu lembro, assim, de momento, umas 16. Tivemos grandes lojas, como o CD Company, Aquarela Discos, foi uma loja grande. Clean Disco, loja grande de amigos nossos. Audio Center, loja enorme de Florianópolis. Todas foram embora. E hoje, vocês aqui, e mais quantas lojas aproximadamente hoje tu acha que deve ter aqui em Joinville, Marli? Não sei se eu tenho orgulho ou se eu fico triste. Nós somos a única loja inteira do sul do Brasil que trabalha exclusivamente com música,
que não depende da segunda sala, como é a sala de som, que hoje vende pouco som, né? Mas nós somos eleita como a última e A pioneira, a então. pioneira, grande loja de pé ainda nossa. É porque você chega aqui, você encontra diversos títulos. Eu olhando aqui, tem títulos aqui que eu nem me lembrava mais. Mas tem títulos aqui para todas as idades, para todas as épocas. Títulos o mais antigo que você tem aqui, você lembra? Bem, Wagner, nosso perfil é o colecionador. Nós temos desde Carlos Gardel, as rainhas do rádio, Marlene, Emília. Então, Calbi, quando eu tinha 15 anos, Faz algum tempo. faz muito tempo. Eu vi ele recentemente, ele também é velhinho. Ele está um pouco usado pelo tempo, calcula assim. Então, assim, Wagner, a gente sempre trabalhou, a não ser que a gravadora tire aquilo fora do catálogo. Hoje é muito comum a nova diretoria das gravadoras que ficaram no Brasil, porque poucas ficaram. A grande maioria já fechou. E as que ficaram estão download, estão fazendo contrato download, mandando música download. Muitas são assim, gravadoras boas. Então, nós dependemos da gravadora. Se eles lançar disco da década de 30 e for interessante para o perfil do cliente, ele vem. Olha que interessante, hein? Ele vem. Vem? Vem. As gravações são sofríveis, né? Mas tem gente que hoje, eu acho que está andando meio ao contrário. Tem gente já buscando gravação sofrível. É mesmo? Como se busca agulhas, toca-discos, né? Sofrível, porque as fábricas no Brasil, nós temos uma fábrica de vinil. Uma fábrica só. Uma fábrica de vinil, chama Polisson, é no Rio de Janeiro. Você sabe que, às vezes, em alguns bares, algumas casas noturnas, quando estamos com o freeway e por aí, a gente vê DJs dessa nova geração que não abre mão de tocar em vinil. É verdade, Wander. Os DJs pequenos ainda levam o vinil, sei lá, um mixer e um computador, né? Antigamente você levava 4 horas carregando teu equipamento, né? Exatamente. Até tu colocar todas as tuas caixas no ar, teus PA, os teus PU, os teus amplificadores, era bem diferente de hoje, eram peças pesadas. A festa se ia começar 11 da noite, você tinha que chegar às 7 da noite. Aí terminava às 4 da manhã, tu ia sair só às 9 da manhã. Exatamente. Para desmontar, você levava muito tempo. E para montar também levava muito tempo. Hoje não, hoje você leva os grandes discotecários hoje levam um computador, às vezes até um pendrive em festas menores, que eles não ganham tão bem, eles usam um pendrive ali e se viram nos 30 com Com tudo com o que há de moderno. que é de moderno, digital, rápido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Febre dos anos 80, na área internacional, vendeu o quê? Vendeu muito o quê na época? Vamos lá. Meu, se você me perguntar, muito Gênesis, muito The Policy. The Police, vendeu também o quê? Yes, você vendeu? Yes, vendeu, mas já não estava tão forte na carreira, ainda vendeu. New Order, vendeu? New Order vendeu muito, vendia U2? o Tchu muito Simple rock Minds. da Austrália, muito Ahá, Simple Minds, Simple Red era o começo da gravação. Men at Work, que era música de mar, aquela coisa que via. OMD, OMG. que também era música de mar. Uma febre maravilhosa. Uma né? febre maravilhosa, uma cultura incrível. Agora deixa eu te perguntar, e o Roberto Carlos, como é que ficou nessa história toda o Roberto Carlos? Nosso, São muitas emoções. são Né? muitas emoções falar dele. O Roberto é uma herança para nós, né? Eu sou fã do Roberto, então tenho que cuidar Também que eu gosto. digo dele, tenho que cuidar que eu digo dele. Roberto é aquele cara que diz assim pra Eu não gente. estou te provocando. O cara que diz assim pra gente, eu canto música nova para as netas, que a avó leva para me ver, e daí a avó diz, o cara enlouqueceu no palco, Sim. tá botando música, tá rodando funk, o Roberto enlouqueceu. Ele cantou com a Anitta? Aí, isso falaram Com o pra Michel ele. Teló também? Isso falaram para ele. Aí, em compensação, ele resolveu fazer um concerto só de músicas antigas e boas, que ele considera boas, né? Aí diz que as vozes levaram as netas de novo, a neta falou, meu Deus do céu, isso é show de dinossauro? Eu não venho mais. Como agradar o povo? O Roberto se firma na carreira desde 1959. Então, ele é uma referência, não só no Brasil, já ganhou alguns prêmios, inclusive prêmio de referência internacional. Ele é um orgulho para a gente. E na hora que ele faz as coisas, a gente não entende bem assim, né? Quando ele levou Claudinho Bochecha, ele levou a Anitta, mas em compensação, no ano seguinte, ele levou Maria Bethânia. Mas ele levou o Zezé, mas ele levou os amigos, que eram o Zezé, o Leandro Leonardo e o Chitãozinho Chororó. Então, ele
ele sempre teve os portões das emoções dele abertos para tudo. Sim. Ele sabe dividir muito bem o lucro dele e talvez por isso, Wander, que ele seja o nosso rei. Ele vende sempre, ele é sempre uma surpresa, assim, sabe? Sim. Ele fez um disco agora que já estava na forma, já conhecia esse projeto. Não sei qual foi o discotecário que projetou isso, mas chama Rei Mixes. Eu odiei Rei Mixes. Mas ele, eu acho que nem passou pelo crivo dele. Então tem coisa que eu acho que a gravadora faz pelo crivo, né? E passa e aprova, mas nem tudo ele vê. Eu já tive a honra de produzir, de ajudar a produzir o disco duplo dele, onde ele pediu que os fãs de loja que mais gostassem, que mais entendessem dele, quando a Maria Rita estava muito mal, que ajudassem a eleger as melhores músicas dele, que não fosse da parte, que não fosse por ele, pelos dedos deles. Você lembra? Eu lembro muito Então bem. diz pra gente aí. Eu coloquei Emoções, Despedida, Cavalgada, Portão, 120, 150 do álbum do Ritmo de Aventura. Coloquei Ternura, que era uma versão que ele canta também com a Vanderleia. Coloquei Quando, se as crianças entrar, o Quintal do Vizinho, quando as crianças saírem de férias. Eu mandei para ele 15 músicas e a comissão dele aprovou 9. 9? Então, para mim foi uma honra. Olha aí, passou na média, hein, Dona Marli, mandando bem. O coração aguentou bem as emoções. Foi muito bom de ver depois o disco pronto, né? E ele vende bem até hoje, Marli? Ele vende bem até hoje. Ele vende bem até hoje. Não... É um artista que vende sempre. Nos shows, quando pintam, você tá lá? Normalmente estou. Normalmente. Um sim, o outro também e o outro também ela vai. Não, o outro eu não fui. O outro aconteceu os negócios e daí eu não fui. Não foi? Não fui. Então tá bom. Eu perguntei como é que ficou o Roberto nessa história, porque eu sei que ela é fã, ele já não tem nem carteirinha, né? Já é olho clínico já. Marli, me diz uma coisa, temos tempo ainda nesse bloco ainda, né, Tobal? Temos tempo ainda, que beleza. Então é o seguinte, anos 80 e aí entramos nos anos 90, a Discolândia vendendo títulos, mas aí também o vinil continuou, mas já tivemos novidades. Já entrou o CD. CD, né? Já entrou com uma mídia assim avassaladora. Todo mundo resolveu vender todos os vinil na banca, se desfazer dos vinil, o que foi uma pena. Nós fizemos a mesma coisa. E a entrada do CD foi assim devastadora. Entrou tudo inteiro, Beethoven, a número 9 inteira, o Lago do Cisne inteira, das grandes peças clássicas, todas as peças de Tchaikovsky tinha, todos os melhores maestros do mundo tinha. Então, todo mundo quis repor, muito ligeiro, o que se tinha em vinil. Eu me lembro de muitas pessoas que realmente, eu não sei se naquela época já surgiu naquela época aquela parte de você passar de vinil para gravação de CD, já tinha naquela época? Sim, já tinha. Conversão, né? Sim, já tinha conversão. Os aparelhos eram extremamente caros, né? Mas muito cliente pedia, porque realmente não tinha saído e a gravadora não se interessava por aquela raridade que o cliente tinha. Então, era passado para CD, para o cliente ouvir no carro. Os carros novos todos vinham com aparelho de CD. Então, anos 90 foi uma década também que trouxe muita novidade, muita coisa na bagagem diferente. A House Music veio junto nessa época, né? Veio. A House veio junto. Existia um movimento de um New Age, mais House, né? Entra o House também alemão. Existe uma divisão de cultura europeia e americana e inglesa. Mas os discotecários já estavam começando a se envolver nas batidas, na mexida. Exatamente. Vamos mexer, vamos colocar nota a mais, vamos tirar a voz do cara, a voz é muito boa, vamos colocar mais batida. New Order já tem uma pegada diferente, já começa o modernismo das bandas. Kraftwerk, já começa a entrar o eletrônico mais batido, como Kraftwerk. O próprio Terra Nova, que era da Europa. Eu me lembro muito bem, até que as pessoas comentavam muito nos anos 90, com essa batida internacional, que eles chamavam até de tipo um som de um pancadão, batistaca, que você dizia na gíria. Mas tinha um nome técnico para isso. Sim, que era o Tecnopop, né? Era o Tecnopop. Falando Tecnopop, tinha uma banda que era Technotronic. Technotronic. Isso. Eu gostava do Technotronic. Sim, já era uma banda extremamente eletrônica. 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 E fez muito sucesso, né? Sim, eles venderam bastante. Também uma carreira não tão grande, mas marcante. E nessa época a Discolândia vendia, tinha um fluxo muito grande, era muito procurado esses materiais. Tinha, pelo mesmo motivo que eu te falei, porque ainda tinha
a Happy Days, que era do Valdir. Ainda o Valdir rodava o modernismo da própria Europa. Mas as boates e as casas noturnas já estavam entrando com alguma coisa nisso aí. Já, porque assim, ó, como o Secret Service, algumas bandas estavam dando um tempo, entrou bandas novas e a Casa Noturna começou a rodar coisas diferentes, mas a intenção era trazer um público diferente. Então, a Savage levava um público jovem, um público muito interessante, filhos de empresários, pessoal que queria ouvir o diferente. Aí, de tarde, tinha Disco Baby. Certo, lembro. Sim, o Disco Baby eram os filhos dos empresários, eram os nenês, né? Eu acho que era permitido de 8 anos ou 12 anos. Até 12. Até 12. E foi um movimento cultural fantástico. Lembro disso. Bom, a gente já foi nos anos 70, passou pelos anos 80, passamos pelos clássicos dos anos 80, bandas nacionais e internacionais. Já entramos nos anos 90, falando sobre equipamentos de som, vinil, cassete. Aí entramos na era dos CDs, né? E falamos das batidas, o techno-pop e por aí vai. Esqueci de alguma coisa, amiga? Acho que não, esquecemos de dizer que Dire Straits foi um grande campeão de venda. Ah, o Mark Knopfler. O Mark Knopfler. Esse era conhecido como o homem da guitarra mágica, é isso? Ele era o homem da guitarra mágica. Ele é conhecido como... Eles têm a fama de ser o homem do tênis limpo. Que ele dizia que músico com tênis sujo não tocava com ele. Opa, é verdade. É verdade. E quer saber por que ele era, quem não conhece, o Mark Knopfler? Pega lá o disco deles de 86, se eu não me engano, com a música Sultan of Swings. Maravilhoso, foi um dos melhores álbuns. Solo maravilhoso na guitarra, né? Maravilhoso, não tem igual. Só faltava ali o Carlos Santana, né? Nossa, ia arregaçar. E Eric Clapton na terceira Ah, guitarra. não, aí parou, quebrou tudo aí. Aí o show não tinha... Aí eu não sei se ia ter valor esse ingresso, porque não... Os três juntos, Não, sonho, né? É demais, é um sonho. Carlos Santana, o Eric Clapton e o Mark Knopfler. Confesso que eu não me lembro de eles estarem juntos num concerto. Saiu um tributo assim que o George Harrison faleceu, eles montaram um tributo. Mas tinha mais gente. Tinha mais gente, mas o Clapton ali é uma coisa de outro mundo. Verdade. Bom, Marli, deixa eu fazer uma pergunta para você. Discolândia aí entrou na era do ano 2000, final de 90, 2000. Nós já estamos em 2014 e aí veio a era do pagode e veio a época do sertanejo também. O sertanejo, né, que já foi conhecido como sertanejo universitário. Né? E como é que é esse entendimento aí? Houve uma transição assim, Wândia, todos os dois ritmos. O sertanejo, ele nasce como modão, ou seja, ele já é uma transição do sertanejo puro, o sertanejo da viola, o sertanejo do Tunique Tinoco, do Zirizalo, Zico e Zeca, enfim. O próximo movimento do sertanejo, que já era final da década de 80, passa a ser modão. O que era modão? João Mineiro Marciano, Chico Rei Paraná, Chitãozinho Chororó com Fio de Cabelo, o João Mineiro se eu pudesse esquecer, Aline, Se Eu Não Pudesse Esquecer, 24 Horas de Amor, Júnior e Júlio com Tava no Meio, Novela das 9, Fio de Cabelo eu falei, Chico Rei Paraná com Alma Transparente. As marcianas eram da época, não? Não, as marcianas vieram depois, porque uma delas é filha do Marciano, né? Elas vêm um pouco depois. Mas aí é a época do modão sertanejo. Do modão vem o próximo ritmo, que é o sertanejo com mais poesia. Quem é mais poesia? Zezé Luciano. Zezé e Luciano, Leandro e Leonardo. Tinha, na época, a Taíde Alexandre. A Taíde Alexandre, exatamente. Daniel com o João Paulo na época. João Paulo e Daniel, eram duplas fortes. Rio Negro e Solimões, tinha acabado de sair. Eram duplas que prezavam pela poesia. Mas o mercado exigiu que tivesse um outro ritmo e nasce o sertanejo universitário. O sertanejo universitário era aquele guri que eu acho que ouviu tudo desse ritmo todo. E Ele gostou. Gostou de tudo, fez uma fusão, botou um saculejo. Só que aí ele não queria que falasse só sertanejo. Não, isso aí é sertanejo universitário. Isso é coisa lá do pessoal da faculdade. Será porque ele tinha um pouco de receio? E a faculdade era assim, ó. Eu não sei por que eles usaram o universitário. Porque a faculdade até então, o que se ouvia no Brasil? A gente atendeu várias vezes o pessoal da faculdade. Então a gente via a tendência deles. Era Mercedes Sosa, era Milton Nascimento, era 14 Bis, era Boca Livre, era Dalto, era Gessé. Então eles tinham
uma bagagem, vamos dizer, um tanto diferente, né? Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso. Então, o novo movimento que passa a ser universitário, eu não sei de onde que veio o nome, realmente eu nunca me informei. Mas nasceu como um movimento pequeno. Eu lembro que uma vez uma grande produtora me ligou de São Paulo, uma amiga minha, Valquíria, e falou assim, Marli, o que roda de gaúcho aí em Santa Catarina? Eu falei, opa, eu não lembro, não posso ter respondido assim no pé da letra. O que roda de gaúcho de Santa Catarina não é gaúcho, chama Grupo Tradição. Que é tradição? Tradição de ser da Pantanal, uma gravadora pequena, que fica realmente no Pantanal. Mas ela... Foi onde o Michel Teló começou, né? O Michel Teló fundou o Tradição. Ele era bem novinho, fundou a Tradição, ele e o irmão. O irmão era um administrador da Pantanal. Era um dos que mandava na Pantanal. E a primeira vez que eu vi Tradição, que eu vi o Michel Teló tocar, eu vi o demo, vi a primeira prova, falei, ó, essa vai ser a grande música, essa vai ser a música que vai marcar uma geração, que vai marcar um período da música. E marcou. Aí eu falei, ela não conhecia a Tradição de São Paulo, ela desceu, comprou e se assustou. Porque até então a gente queria trazer Oswaldir e Carlos Magrão, como a gente trouxe para cá, vieram na loja. Querência Amada. Tava rodando. Já tinha passado Querência Amada do Oswaldir. Sempre foi um sucesso, né? Sim, eles gravaram coisas lindas. E daí, até eu comentei esse assunto com o Oswaldir, que eu levei o Oswaldir e o Carlos Magrão na 103 e levei o Rui Biriva. E o Rui, a gente saiu de noite, eu mandei ele tocar uma moda do Rio Grande, ele tocou Pink Floyd. Pink Floyd. Pensa no cara. O cara. Eu queria morrer. O que é isso? Pink Floyd. Pink Floyd. Boa. Infelizmente, a gente já perdeu o Rui, fazem agora 3 anos. Mas o pessoal dele que criou Guritos, você já viu? Sim. Então, o Guri do Uruguaiana, é uma turma muito boa. Então, eles já tinham essa tendência do humor, né? Então, eu vou tocar a música que eu gosto. Mandei ele tocar a música que ele gostasse. Ele tocou Pink Floyd. Pô, eu perdi essa oportunidade. Perdi. E o sertanejo, quando chegou aqui na loja, então esse tal do sertanejo universitário, que hoje é uma febre, né? Que eu gosto. Eu sou um cara bem eclético, viu, Marlene? Sou bem eclético, você também é. Como é que já foi a venda nos anos 2000 para cá? Bem, já concorrendo com a internet, né? Aí se criou assim uma briga de rinha, porque tínhamos no lado a poesia, falando da mulher bonita, da lua cheia, daquele outro, do orvalho, da rosa, e no outro lado tinha, falando da calcinha, da pinga, da marvada, de não sei o quê, que tinha que beber até cair. No fundo da Fiorino? No fundo da Fiorino, então vamos beber até cair. Então começou o que o mercado dizia que era apologia, né? Eles estavam fazendo apologia à safadeza. Mas essa apologia continua até hoje, mas 67% das rádios hoje rodam sertanejo universitário. Verdade. E como é que hoje as vendas são hoje com uma disputa com a internet? Porque hoje o artista ele não se contenta, ele não coloca o produto dele só para vender, ele coloca à disposição na internet. Como é que funciona? Como é que aí que eu quero chegar hoje? A Discolane, claro, ela tem uma estrutura já há anos, por isso que está no mercado, é a única do sul do Brasil, como a gente já falou lá no começo da nossa entrevista, loja de títulos, né? de som lá atrás, mas de títulos. Como é que hoje vocês se enquadram nesse mercado que vocês têm que estar se atualizando, né? A gente continua nas novidades, Wandy. Nem todas as gravadoras a gente consegue ter, porque algumas gravadoras são pequenas, né? Muitos artistas já vendem na porta de show. Verdade. Vende na porta de show. Nem Mato Grosso já vende em porta de show. Vou me referir já a ele, que é um artista grande. Tem nas lojas também, porque agora ele está na Globo de novo. Mas a Almir Sater, por exemplo, eu conversei com a Almir quando ele esteve agora em Joinville. E eu questionei os discos dele, né? Ele vende na porta, ele vende pelo dobro do que eu vendo. Falei, cara, então é assim que eles vendem hoje. Então, muito artista hoje leva na porta do show e tem aquela assessoria de venda que vai lá, que vende. O próprio pessoal da Rádio Itapema ajuda, né? Sim. Que quando a gente entra para agregar, a gente entra para agregar gratuitamente. Eu nunca cobrei por trabalho, por prestação de serviço junto aos artistas. Mas começou a se estipar as gravadoras. Ficaram grandes gravadoras no Brasil, como a Universal, que acabou agora comprando a EMI de Londres, que é a gravadora dos Beatles, e a Sony Music, que aglomerou o selo da BMG Ariola da Alemanha. A Ariola continua lá, mas é um selo um pouco menor na Alemanha.
O resto, Wanda, ficou gravadoras de pequeno porte no Brasil, bem pequeno porte. E hoje, as gravadoras hoje, não sei se esse é o termo correto que eu vou usar, talvez seja até um pouco chulo e forte, mas hoje seria uma gravadora fundo de quintal que reúne, colhe a voz, instrumentos, computadorizados, a maioria das vezes, separados, monta o CD e passa para o artista. Devido à inviabilidade de chegar na gravadora, Muito caro. muito caro. Nós temos a banda Enigma de Joinville, que é uma banda ótima, que precisa de gravadora e não tem. Eu já mandei, inclusive, para a Globo o CD deles, mas sem resposta. Então, assim, Wander, eles não têm viabilidade de chegar lá, que alguém escuta e dizer, não, o cara realmente é bom, vamos colocar no mercado. Aí, o que eles fazem? Se juntam um trocadinho, pagam um estúdio local, como é o nosso aqui de Joinville, temos estúdios bons em Joinville, vai lá, fabrica, faz esse demo, faz essa matriz. Os meninos que fazem os arranjos fazem arranjos ótimos. Aí você pega o Orimar do acordeon, pega, sei lá, a Fabrícia para fazer um violino, pega o Wander se precisar de uma voz, vamos juntar força, vamos fazer o CD, tá pronto, tá pronto. Quanto custou aquela matriz? Uns 5 mil reais, 10 mil reais. Vamos fazer 1000 peças em Manaus. Faz 1000 peças e vende. Quando está na cidade, você tem a sorte de vender na cidade, como é o Júnior e Júlio. Mas, se você procurar uma loja grande de venda em São Paulo, você não acha que tenha Júnior e Júlio. Não. Não, não acha. Mas, se você procurar artista de São Paulo, nós também não temos. E me diz uma coisa, detalhe interessante isso. E o sertanejo universitário, esse sertanejo, né, de hoje aqui, você encontra o que hoje na Discolândia? Pequeno... Sertanejo universitário nosso ou do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, Wander. Porque uma hora que a gente tende a vender a novidade, tu tem que ter quase tudo. Nós não temos tudo, mas temos quase tudo. O sertanejo universitário, como eu trabalho com a Rede Globo há muitos anos, eu sou uma das divulgadoras da Globo aqui. Então eu procuro trazer tudo. Michel Teló, Gustavo Lima, toda a parada sertaneja do Brasil está na banca. Muito bem. E agora, saindo um pouquinho do sertanejo, falando do pagode. O pagode veio forte também nos anos 90, 2000 também. Vira e mexe, o pagode sempre tá ali. Está sempre ali disputando com o sertanejo ali, está sempre disputando. E o pagode? Como é que chegou o pagode aqui? O pagode você tem hoje aqui? Você consegue hoje receber também uma gama de títulos para vender aqui? Sim, Wander, o pagode vem, mas vem muito pouco. O samba é samba, que a gente chama. Sempre vai ser o nosso samba. Sempre vai ser o nosso samba. O pagode não é um derivado, é samba também, só que de uma forma diferente, não por pessoas tão famosas que nem a do samba. Por exemplo, você não coloca o Neguinho da Beija-Flor a cantar uma música nova dos nossos pagodeiros. Não, difícil. Nem um Arlindo Cruz, nem um Jorge Aragão. O Tiaguinho entra nos dois lados, ele acabou pegando os dois lados. O Sorriso Maroto são grandes mestres dos últimos 20 anos de samba no Brasil, de pagode no Brasil. Então, diferenciou. Mas tem aquele que não se mistura. Por exemplo, Martinho da Vila é Martinho da Vila. Benito de Paula é Benito de Paula. Luiz Airão é Luiz Airão. Velha Guarda da Portela é Velha Guarda da Portela. Marisa Monte pode gravar com a Velha Guarda da Portela. Juliana Diniz. Juliana Diniz, Mauro Diniz. Mauro Diniz. É o compositor do Zeca. Exatamente. E ele tem mais ali, naquela região toda ali. Isso. Tudo portelense, né? Tudo portelense, tudo portelense. Marquinhos Diniz. Marquinhos Diniz, outra fera forte. Então a gente vê assim, ó. O samba nunca vai morrer, a música nunca vai morrer, Wander. Vai mudar milhões de vezes de mídia, mas ela nunca vai morrer. Nem que ela se torne o download, de você pegar e ter na tua mão, no teu telefone, no teu iPad, sei lá o quê. Mas ela nunca vai morrer, vai mudar sempre de mídia só. Mas o samba é o ritmo que nunca morre, e o resto agrega-se ao samba. Menos cadenciado, mais cadenciado, letras mais abertas, letras mais dinâmicas, algumas letras que o próprio sambista não aceita, algumas que já aceita e assim vai. É a concorrência entre o próprio ritmo, como o sertanejo universitário, o sertanejo de Rio Negro, Solimões e Zezé de Camargo. O Zezé não aceita ritmo. O Zezé não aceita que o ritmo sertanejo entrou e é universitário há 10 anos. Ele não aceita, né? Não aceita, azar o dele. Dói menos se ele aceitar. É verdade. Porque, de qualquer forma, a música ela é feita de etapas. Não existe uma coerência de você quando tem que ouvir Vai ficar para sempre, né? Você vai ter que ouvir Beethoven número 9,
a vida inteira com um arranjo de, sei lá, um arranjo de Herbert von Karajan, quando você pode ouvir um arranjo de novos violinistas que são roqueiros e que transformam aquilo numa peça rápida e linda. Marli, e hoje, como é que é? A procura hoje aqui, são todas as gerações? Como é que são as procuras para os títulos aqui? Não todas as gerações. Nós temos um cliente da tua idade, que você é bastante jovem ainda. Marli, deixa eu te dar um beijo. A minha. A minha, Marli. Juntos nessa, estamos juntos. Nós temos o avô, temos, que seria o avô, o filho e o neto. Certo. Quer dizer, então a gente já está atravessando mais uma geração que são 40, quase 50 anos. Então, o avô ainda senta lá atrás, ainda gosta de uma cadeira, bater papo, fala da Alemanha. O Alexandre é alemão, então isso beneficia bastante. Então, temos coisas da Alemanha que ninguém tem, só nós temos. Só nós temos o próprio Rudnick, o Wilson. Então, a gente trabalha uma parceria muito. É verdade, esquecemos de falar do Wilson Rudnick, figuraça. Um cliente, figuraça, uma pessoa amada. Iluminada, né? Iluminado, um grande menino. O Wilson viveu na Discolândia, né? É verdade. Então, a escola dele foi boa. Foi boa, foi boa. Tanto é que até hoje, se botar ele o Wilson Rudnick numa festa e dizer, Wilson, quer ficar aqui? Ele fica até amanhecer tocando. Ele fica, é. Marli, fazendo um resumo de tudo isso, Discolândia continua aqui desde 1978. Vocês aceitam pedidos de gravações, títulos que às vezes podem não ter aqui, mas você consegue buscar fora? Sim, nós trabalhamos com todos os países, Wander, trabalhamos com a Europa inteira, trabalhamos com os Estados Unidos, então, se quer, vem. E o estoque da loja é bastante grande, né? Hoje a loja trabalha muito mais necessariamente enxuta, trabalha só a família, temos só uma empregada, mas funciona bem ainda. Eu queria agradecer muito, Marli, você por nos abrir esse espaço para a gente vir aqui, conversar um pouco com você, que tem um conhecimento grande, né, mas com uma capacidade sempre renovada, muito autêntica, muito para cima e muito atualizada também. E para nós é importante nessa etapa que a gente está também agora com esse programa, aqui na TV Babitonga, vir aqui contar um pouco da história da Discolândia, dos títulos dessas décadas que falamos, são 4 décadas que falamos, 70, 80, 90, 2000, e dizer que hoje a Discolândia está aqui, à disposição para quem quiser procurar por qualquer título, mesmo que não tenha a Discolândia, através da Marli, do Alexandre, do pessoal aqui, vai atrás, vai buscar, e isso é muito bom, saber que a gente pode contar ainda com uma única loja no sul do Brasil, que trabalha com títulos. É verdade, Wander. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com você. Tu que é amigo nosso de tantos anos, né? A gente não pode misturar, né? Mas a gente tem que agradecer que as pessoas nos procuram para falar sobre a história de Joinville, que eu sempre digo que enquanto eu tiver pessoas que se preocupam com a história, ela vai sempre estar na moda, ela vai sempre ser história, né? Você nunca vai sair do esquecimento, né? É isso. Então, para nós é muito importante que vocês lembram que a cidade tem uma loja especializada que vende discos do mundo inteiro e que tem crédito, que trabalha por isso, que trabalha com todas as gravadoras. Então, para nós é uma honra essa entrevista. Muito bem. Olha, muito obrigado, Marli, Alexandre, toda a família aqui da Discolândia, o Centro do Sucesso, aqui na rua 15 de novembro, número 410. Telefone para quem quiser entrar em contato com vocês aqui, que é muito fácil, né, Marli? O telefone é 3422-2739. Nós criamos um fanpage que é Discolândia, está no Facebook, né? É ancorada no Joinville Discolândia. Joinville Discolândia. Joinville Discolândia. Então, todas as novidades saem lá, todas as coisas diferentes, linha de presente. Então, sai tudo lá no fanpage da Discolândia. Nos adicione, por favor. Por favor, tá lá, fanpage Discolândia, é isso? Curtam. Tá certo. Fanpage Discolândia. Estou lá a partir de hoje já. Gente, muito obrigado para você que nos acompanhou aqui pela TV Babitonga, canal 9 da NET Vivendo Joinville. Este foi um programa especial do Happy Hour, falando aqui diretamente da história de Discolândia, contando, relembrando e também rindo um pouco com a Marli, que é uma pessoa sempre para frente, sempre dinâmica, e eu gosto muito. E pessoas assim fazem com que a gente celebre a vida sempre. Está a fim de rever essa matéria e outras? Entre lá no nosso site. Pode entrar lá na fanpage da Discolândia, que essa matéria você vai ver lá também, que a gente vai passar essa matéria, ou também no nosso canal do YouTube. Grande abraço e até o próximo programa. Tchau.